se for o primeiro gol mesmo, eu estou muito feliz, porque a gente sempre vem trabalhando, se dedicando. Ali foi meio que sorte também ali de ter abaixado, ter desviado em mim, pegado em mim, então eu fico muito feliz. Os corintianos encararam como uma provocação e gerou a expulsão do Rafael Veiga. O que você achou do lance? Acho que não foi provocação, acho que se você vê meus jogos eu sempre faço isso, eu acho que meu futebol é isso, sabe? E outra, O nível de concentração dos dois era muito grande, falando toda hora, quando o Yuri caiu de um lado, o Naves já mandava o menino colar, o outro já mandava colar, quando saía junto. Mas pro Gabigol, a realidade dele, mesmo tendo talvez uma rejeição por parte da torcida do Palmeiras, mas eu acho que hoje o cenário ideal pro Gabigol seria o Palmeiras. Galera, Verdão ontem venceu o Corinthians 2-0, uma vitória importante, mais 3 pontos. Palmeiras encostou no Flamengo, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória do Verdão ontem contra o Corinthians. Deixei os créditos aqui na descrição ao canal oficial, né, da ESPN Brasil e também SBT Esportes. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like também, mas agora bora pro vídeo, galera. Pra cima do Corinthians, o Palmeiras jogou com as crias da academia, mais da metade do time, entre eles esse cara aqui, ó, o Fabinho, que é parceiro nosso. Fala aí, Fabinho, já conversou com o SBT e hoje vai falar do primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Já foi confirmado então? Eu não sei, mas tem que Sim. ser, né? Então, se for o primeiro gol mesmo, eu estou muito feliz, porque a gente sempre vem trabalhando, se dedicando. Ali foi meio que sorte também ali de ter abaixado, ter desviado em mim, pegado em mim, então eu fico muito feliz. Mas o que aconteceu? Conta pra gente exatamente a mecânica do lance, que o Abel até tirou um sarro, falou, a gente treinou essa jogada. Então, a minha intenção ali era sair do lance para ele finalizar no gol, mas já que acabou pegando em mim e indo pro gol, tô muito feliz. Né? Mas você escorregou? Alguém te empurrou? Nada, eu fui só abaixar pra bola ir na direção do gol mesmo, mas acabou pegando em mim e dando tudo certo. E o Veiga? Como é que foi o papo com o Veiga? Ele ficou muito feliz assim também por ter saído o gol, independente de ter sido meu ou ter sido dele, mas o que mais importante foi o gol da equipe. Clima de clássico a gente sabe que é diferente. Naquele momento, você fez uma jogada bonita, que levantou a torcida, mas os corintianos encararam como uma provocação e gerou a expulsão do Rafael Veiga. O que você achou do lance? acho que não foi provocação, acho que se você vê meus jogos eu sempre faço isso, eu acho que meu futebol é isso, sabe? E outra, é clima de jogo, o derby, todo mundo ali vai estar com cabeça quente ali na hora, mas depois a gente pediu desculpa e vida que segue. E fico muito feliz da equipe ter me protegido ali na hora, que eu acho que isso é uma das características da nossa equipe, de um defender o outro sempre. Eu acho que eu fiquei muito feliz por isso e a gente segue no decorrer do campeonato. Bom, só relembrando, ele passou por cima da bola, tentou o drible, passou por um, passou por dois, o Garro deu uma dura sem tocar nele e o Rafael Veiga chegou dando um tranco nas costas do Garro, o Rafael foi expulso, o jogo já estava 2-0 para o time do Palmeiras. Ó, 2 jogos, ou o Gabriel não joga mais no Flamengo e fica lá 6 meses ganhando salário, o Marcos Braz falou claramente, o Gabriel não está afastado, ele vai treinar junto com o elenco, não tem nada de afastamento. Nós estamos facilitando. O Flamengo tentou estender um Gabriel. E eles não se entenderam. Tá havendo uma gestão ruim? Não, eu não vejo que está havendo uma gestão ruim. Eu acho que o Gabriel, ele pelo que eu entendi, né, o Sheik falou uma coisa que realmente tem fundamentos, né? Porque o Gabriel é um jogador que é um ídolo do Flamengo, mas entendendo o lado do Marcos Braz, né, pelo o tempo de contrato dele que se vence no final do ano. Então, assim, pro Flamengo seria o ideal pro Flamengo que ele saia para algum clube tendo um aporte. Sair agora com uma graninha. Exatamente. Né? Porque senão vai de graça. Vai de graça. Então, se ele assinar o pré-contrato, já vai de graça. Quer dizer, ele iria no final de graça, mas no final do ano. Analisando. Isso daí é pirraça também do Flamengo com ele. Porque só do Gabriel... Vamos falar que hoje vem o Cruzeiro e fala assim, nós vamos pagar X, mas nós não paga nada pro Flamengo. Só a economia que o Flamengo já faz com o Gabriel já tá pagando algo.
O Marcos Braz não quer isso. Então dá pra ver que tem uma birra. Tem uma birrinha. Tipo assim, ó, Gabriel, você vai ficar até o final do ano aí sem jogar, passando raivinha. Pois é. Depois você vai seguir sua vida. Acabou a história. Mas se passar Gabigol a e janela, Flamengo, ele acabou. pode jogar. Ele pode Não. ser utilizado, né? Não. Se passar a Se passar janela, a janela, e o ele Flamengo pode. quiser, ele Houver um for pra jogar. acordo com Não, ele pode ser Mas utilizado, agora- mas vai. Você acha que tá tendo Um queda cara de que braço? já tá fora dos planos. Pra falar a verdade, eu faço essa leitura também. Eu acho que tem uma birrinha aí, porque, Kleber, na boa, o tempo do Gabigol no Flamengo já terminou. O jogador, quando ele Mas vai você acha pro que os clube, dois lados pensam isso? eu acho que sim, só que ninguém quer dar o braço a torcer. O Flamengo tá querendo uma remuneração e o Gabigol também aí não vai forçar uma barra pra não ter que ressarcir o Flamengo de alguma forma. O jogador, quando ele tá muito tempo no clube, em determinado momento, acaba o ciclo. Como acabou do Cássio, como acabou de outros jogadores também. O Gabigol é mais um exemplo desse. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, o Santos. O Gabigol no Santos, gente, não combina, com todo respeito. Vai colocar uma Lamborghini no barro. O Corinthians. O Corinthians hoje é um clube duro. É duro. O Corinthians é aquele duro que segue a Louis Vuitton. Não adianta entrar, Louis Vuitton tá em promoção. Não adianta, você não tem dinheiro, você não vai comprar. Para o Corinthians hoje o Gabigol não é uma realidade também. Por mais que possa ter uma movimentação, o Corinthians com esse dinheiro de antecipação do contrato pode entrar na briga. Mas eu acho que hoje, para o Gabigol, profissionalmente falando, eu acho que tem que ficar entre o Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro está montando um timaço dentro da competição mesmo, talvez aí não consiga fazer frente para Palmeiras e Flamengo, porque os dois times já estão montados, mas para o Gabigol, a realidade dele, mesmo tendo talvez uma rejeição por parte da torcida do Palmeiras, mas eu acho que hoje o cenário ideal para o Gabigol seria o Palmeiras. Bom, sei lá o que vai acontecer, mas, enfim, essa é a situação. O Gabriel parece que não vai ficar mais no Flamengo. Imagina o Gabigol na Série B, o Santos estava querendo, o Santos fez proposta. Ué, né? tem que fazer. Nasceu lá, né? Então, mas pô, na É Série aquela B... história, já tem um não. Ué. Vai que tem o sim. Sabe a história, você falou do Lamborghini, né? Sabe a história do cara que entrou para ir pro intervalo, entrou na loja para comprar uma Ferrari? Aí o cara entrou na loja. Foi o Sheik. Não, o sujeito entrou na loja e falou assim... Ganhou a Ferrari. O cara sujou e falou assim... quantos cilindros? O cara falou, 12 cilindros. 0 a 100, 3 segundos. Marcha, transmissão eletrônica, estilo Fórmula 1. Quanto faz por litro? O cara falou, não, você não quer comprar uma Ferrari. Quanto faz por litro? Quando tu vem comprar uma Ferrari, quer saber quantos quilômetros faz por litro? Porra, vamos pro intervalo que a gente ganha mais. Quem que esteve no Allianz Parque agora há pouco? Hã? Essa risadinha sórdida. O mais feliz. O que você traz do Allianz Parque, Fernando Praz? Boa noite. Boa noite, Plirra, Fábios, fabuloso. Cara, como tu falou, uma vitória esperada, mas assim, esperada dentro da normalidade do futebol, né? Mas a gente sabe que o futebol prega peças na gente. Mas o que eu vi no estádio desde o começo do jogo, desde o apito inicial, foi um time querendo se impor e um time tentando se defender, cara. Assim, era nítida a postura do Corinthians, a estratégia do Corinthians em tentar tirar o ritmo do jogo, em tentar segurar o empate, né? Em tentar conter o Palmeiras. O primeiro tempo deu certo. O Palmeiras cometeu ali uns 2 erros que o Corinthians assustou, mas a diferença hoje dos dois times, não os dois clubes, a diferença hoje dos dois times é muito grande. Você ficou feliz com a dupla de zaga reserva do Palmeiras, né? O Neves que a gente já viu mais. E hoje o Vitor Reis, autor do gol que acabou sacramentando a vitória do Palmeiras, mas além deste gol de cabeça, muito firme lá atrás, né? Assim, no estádio tem uma vantagem, né? Que tu consegue ver o jogo todo. Na televisão, a câmera fecha onde tá a bola. E eu fiquei observando os dois meninos. O nível de concentração dos dois era muito grande. Falando toda hora, quando o Yuri caiu de um lado, o Naves já mandava o menino colar, o outro já mandava colar, quando saía junto para matar, para decidir a jogada. Assim, óbvio, né? Os dois meninos, o Vitor Reis, 18 anos. É normal num clássico que o nível de concentração esteja lá em cima, mas é um peso muito grande também, assim, para mim foram os dois destaques da partida. Capita com 18 anos estava pilotando caminhão? Tava, não verdade, tava. Boa noite a você, Prazão, Luiz, Fábio. Tava com 18 anos, eu tava dirigindo caminhão, carregando cimento, areia, e eu apareci pro futebol aí um pouquinho mais tarde. Mas assim, com relação ao jogo, como você disse, né, o Prazão também era esperado uma vitória do Palmeiras. Talvez a gente, né, que tem uma relação com o Corinthians, eu e o Fábio,
esperaríamos um milagre, que acontecesse um milagre no Allianz, mas a fase do Corinthians, Plirra, ela é complicada em todos defesa do Everton aí, hein? Sim, o Wesley foi bem até no primeiro tempo, né? Acho que criou algumas chances, mas assim, é algo muito isolado, né? O Corinthians sai com a bola longa, talvez a bola aparece nos pés do Wesley, e aí a partir daquele momento ele tenta criar alguma coisa, mas assim, se a gente tem a certeza de algumas confusões que tem acontecido nos bastidores do Corinthians, isso também se reflete muito dentro do campo. O Corinthians é um time bagunçado, desordenado, é um time que a gente não pode falar que não corre, que não luta, eu vejo um pouco disso. Os jogadores tentam se entregar um pouco, mas coletivamente está deixando a desejar demais. Tecnicamente, alguns jogadores estão muito abaixo. Eu tenho algumas ressalvas também com relação ao trabalho do Antônio, que a gente vê, né? Na questão tática do Corinthians, que a gente pode comentar também. E é isso, e a fase que o Corinthians vive, né, Plirra? Já pode botar o dedo na ferida. Não, assim, o primeira time fase, realmente não tem padrão nenhum, porque, né? assim, a fase do Corinthians é tão ruim que aí um chute do Veiga, que o jogador do Fabinho, ele se abaixa, né? Ensaiado. É isso, o Prazão falou que foi ensaiada. Capita, Eu falei com o posso te Veiga, pedir um agora negócio? foi Vamos lá. Você faz a reconstituição do crime aqui? Não, é inacreditável. Plirra. Igual você fez na redação? Então é porque, então vamos lá, né? Na redação é mais fácil. Mas assim, eu nunca tinha visto um jogador que... A gente já viu jogadores que ficam na frente da barreira pra atrapalhar um pouco, né? Mas o movimento é diferente, Plirra. Eu vou fazer pra cá pra câmera não pegar, porque, né, enfim, 50 anos não dá. Mas assim, o normal é você ver, sei lá, o jogador abaixar, né? Abaixa ou vira um pouco de lado. O Fabinho do Palmeiras, Plirra, ele faz essa posição e ele abaixa a cabeça. E aí o Veiga, não sei se a fase é tão boa do Palmeiras e a do Corinthians é tão ruim, que o chute acaba pegando na cabeça do Fabinho e tirando o Donelli da jogada. Um chute forte, rápido. Forte, rápido. E a bola dá no cantinho, No pé canto, da trave. Isso, exatamente. Isso aí foi sorte. É o momento do Palmeiras, que já dura bastante tempo, né? Com muito mérito o trabalho do Abel, desse elenco. E a situação do Corinthians, que realmente, para o corintiano, é muito complicada em todos os setores da instituição. Você acha que é sorte, Capito? Ô Luiz? Pura sorte. É o momento que ajuda, tudo tá... Boa noite, meus nobres companheiros. Luiz. Sempre um prazer estar com vocês. Você tá feliz? Mas... Tô feliz, sim. Tô feliz, não. Ontem você viu o que aconteceu ontem? Não? Tá feliz. Você viram? Mas foi, pra mim, isso aí não é ensaiada, não. Isso aí não tem cabimento mais jogar ensaiada dessa, não. Pura sorte. Momento bom, Palmeiras muito superior. Corinthians, fazia tempo que eu não via o Corinthians tão abaixo, né, do que é a grandeza do Corinthians. E vai ter um ano bem complicadinho, final de ano bem complicado. Mais um ano, né? Mais, porque realmente... O restinho de ano complicado, né? É complicado. O brasileiro é muito Falta difícil. exatamente metade do ano. Eu tive a infelicidade de passar isso aí no São Paulo e sei quanto é difícil recuperar... ganhar 3 jogos seguidos no brasileiro. Parece Maremo diz, quanto mais tu te debate, quanto mais força que tu faz pra sair... É impressionante, é muito difícil. Fábio Santos, é possível medir a parcela de responsabilidade do Antônio Oliveira nessa história? Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. Plirra, é difícil falar em porcentagem, mas... E não tem como também separar as coisas, né? A bagunça do Corinthians, óbvio que vai refletir dentro do campo. E se tem uma coisa que eu estava falando com o Praz agora, que a gente respeita muito no futebol, é isso. A bola não bate na trave por acaso e sai e entra por acaso. E a gente sabe que o momento do Corinthians é horroroso fora do campo também. Mas um time que está 13 jogos já no Campeonato Brasileiro tem uma vitória só. Sobre o Fluminense, que é o lanterna. É natural que o trabalho do Antônio seja questionado nesse período, né? Mas não dá para botar tudo na conta dele, sem sombra de dúvidas, porque realmente a bagunça externa ela é muito grande, reflete muito dentro de campo. E o Corinthians faz muita força, né? O Corinthians não tem... A gente não vê jogo associado, a gente não vê uma triangulação, a gente não vê uma tabela. Você vê que tudo que é feito é na base da raça, na base da vontade, na entrega. Quando joga em casa ainda tem o apoio do torcedor, mas quando joga fora realmente as coisas ficam muito mais complicadas. E por isso que a gente não vê tantas perspectivas de melhora, né? A gente torce para que os jogadores consigam sair desse período ruim, mas infelizmente o momento é terrível que o Corinthians vive. Assim, só uma coisa, a gente, quem o Fábio falou, concorda também, não dá para jogar tudo na conta do treinador, óbvio que não, né? O momento do Corinthians é muito ruim, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né?
Quem é mais fácil? É mais fácil trocar não sei quantos jogadores, contratar, reformular um grupo, trocar o diretor? Eu ficarei surpreso se o Antônio Oliveira não for demitido depois dessa derrota no Derby. O que nós estávamos conversando nos bastidores? Pedimos, cada um dá 2 nomes aí. Difícil para achar um nome. Difícil? Difícil, no momento. Difícil? É difícil. Complicado. Porque a gente vai estar querendo um cara que faça milagre. O Fábio Santos até falou agora... Não, só rapidinho, Capitão. O Fábio Santos falou que quando o jogo é na Neoquímica, o Corinthians ainda tem um pouco da iniciativa e tal. Mas mesmo assim, se a gente pegar a penúltima rodada contra o Cuiabá, empate de 1-1, o Corinthians esteve a ponto de sofrer o 2-0. O Donelli pegou o pênalti, aí o Corinthians... ali na base mesmo da vontade, empatou o jogo. Você não se conforma com o gol? Não, com o gol não, Plirra. Com o gol não, assim. É porque é isso, assim, a gente não dá pra... Eu também concordo, eu também acho que não é treinado, é impossível você treinar um lance como esse. Mas, assim, o porquê acontece, né? A do Abel eu não duvido, não. Mas, pô, Prazão, a gente olha pro lance. A gente olha pro lance. Não. Mas é que a gente olha pro lance. Você vê ali algo que é impossível acontecer se não for minimamente treinado. Porque um cara baixar daquela forma como o Fabinho abaixou e o Veiga acertar justamente a quina da cabeça. Eu vou esperar o Veiga me responder aqui, eu vou te falar. E a gente até perguntou, né? E do segundo gol, o que você tem a dizer? Bola parada, né, Pleão? O gol que o Corinthians está acostumado a tomar, né? Que vem se acostumando a tomar. Acostumado a marcar e o Corinthians acostumado a tomar. O que eu falo, Play, assim, é lógico, pô, não é a gente só apontar o dedo pro Antônio, é olhar para a questão, né, administrativa, todos os problemas fora de campo, elenco, falta de peças, enfim. Mas eu acho que é unânime a gente falar aqui que o Corinthians, com esses 11, não olhando para o banco que falta peças, mas para os 11 jogadores que mais estão jogando no Corinthians, que o Corinthians poderia render um pouco mais. Principalmente coletivamente. Quando você tem uma baixa técnica, você consegue, de repente, se ajustar para que coletivamente você tenha um pouco mais de força. Quem que está jogando abaixo do que pode jogar? Abaixo? É. Eu acho que a maioria. É? Eu acho que o que salvo em alguns jogos é o Wesley. O Yuri Alberto teve uma fase boa hoje, a gente já percebe que tem uma queda de confiança ali, já tem um pouco mais de dificuldade para dominar a bola, quando vai sair um chute, o chute não sai perfeito. Vamos dar um pouquinho a pergunta. Quem que tá jogando muito menos do que o seu melhor, que a gente já viu, a amostra de melhor que a gente já viu? O Yuri a gente já viu bons momentos. Eu acho que... No Internacional, no próprio Corinthians, sim. Mas assim, quem que tá muito abaixo? Mas sabe aonde eu quero chegar? É que assim, entendendo o baixo rendimento técnico, eu acho que coletivamente o Corinthians não apresenta nada e dificulta o jogo dos jogadores. Eu acho que se as movimentações fossem melhores, as aproximações, como o Fábio falou, o posicionamento para não deixar tantos espaços, de repente, para os zagueiros sofrerem um pouco na marcação. Eu acho assim, se coletivamente o Corinthians fosse um pouco melhor, tivesse melhores ideias, o time tivesse melhores ideias, eu acho que talvez não chamaria tanta atenção a gente olhar e falar, pô, esses caras estão muito mal. Porque não é isso, a gente sabe que a maioria desses caras poderiam entregar mais. Eu, particularmente, tenho essa impressão. Eu penso isso também, porque quando tu consegue pontuar, esse e aquele estão muito abaixo. Mas a gente não consegue dizer aqui, tanto que tu mudou a pergunta, né, Plínio? Exatamente. Então, assim, é uma coisa generalizada, então é coletivo, cara. Coletivo. E aí é muito... da qualidade do elenco. É isso. Também, isso que eu tô dizendo. Plínio, só para pontuar um pouco, eu acho que o Antônio tá demorando muito para mudar esse sistema. Já demorou, sabe, entender o momento do Corinthians e mudar um pouco isso, sabe? Pô, o Corinthians joga sempre num 4-3-3, né? Sempre joga nesse sistema. Joga com 2 Wesley numa beirada, alguém na outra beirada, Coronado, Romero quando tava, enfim. Eu acho que é você mexer um pouco. Pô, não tá dando certo, eu vou tentar, sabe? 2 volantes, ou 3 volantes e um armador, sabe? 2 caras na frente. É você tentar... Tem 3 volantes? Eu acho que o grande problema é isso. Talvez 2 volantes, 2 armadores, mas não o Coronado tendo que jogar como ponta, por exemplo. Você tá entendendo? Trazer um pouco mais pro meio, ou achar algum menino na base que faça essa função. Michael machucado sem previsão de retorno. O Moscardo já foi embora de novo. Sim, o Moscardo foi agora. Foi agora. Sim, foi agora. Eu vou em defesa do treinador um pouco. Eu vou em defesa, porque o treinador, o que fez levar ele chegar ao Corinthians foi o bom futebol do Cuiabá. Sim. Que terminou o campeonato do ano passado à frente do Corinthians. À frente do Corinthians. O Cuiabá, o ano passado, era um time organizado, um time que jogava legal. Como é agora. Como é agora. Então, o que levou ele a chegar no Corinthians foi isso. Agora, não é culpa dele. Luiz, mas ele conhece o Cuiabá, né? Conhece o Cuiabá, ele conhece o Corinthians, né? E a entrevista
quando pontuaram para ele que o Corinthians era melhor que fulano e ciclano, ele falou, do que o Cuiabá? Certeza? Depois do empate contra o Cuiabá. Ele perguntou duas vezes pro... Então ele está querendo dizer o elenco. O que ele tem hoje à disposição é inferior ao do Cuiabá. É inferior ao do Cuiabá. Então não é totalmente culpa dele que os jogadores não jogam, que o time não rende. Não é 100%. Tu vem de Luxemburgo, tu vem de... São vários treinadores. A confiança, é o momento do clube, é a bagunça, vários fatores que o time não consegue e também não tem jogadores acima da média para dizer, pô, aquele tá jogando muito, aquele... Não é Eu concordo com o Luiz, é muito fácil tu apontar pro treinador só. E tem o fator emocional que pesa muito, ainda mais jogando dentro do Corinthians nessa pressão. Invasão de... Invasão dupla. CT e Parque São Jorge ao mesmo tempo, simultaneamente. A opção que você dá, você já não dá mais, a ajuda que você ajuda o companheiro, você já não ajuda tanto, a bola parada que você acerta com frequência já fica um pouquinho mais pesada. Tudo isso influencia demais. Óbvio que o Antônio não é culpado de tudo isso, mas é normal que o trabalho também dele seja questionado por causa que, cara, são 13 jogos e uma vitória só. Quando tá cobrando liderança, né, Fábio? Claro. E quando olha no mercado... Jogadas, cara. Alguma coisa que associa um jogador a outro, uma triangulação, uma ultrapassagem, alguma coisa que seja... Sem ser que o jogador ali, sabe? Improviso do jogador. Alguma coisa que você vê que seja trabalhada realmente. Quanto mais mexe, mais complica. Aí você olha no mercado, você vê que também não tem nenhum muito acima que vai chegar para fazer milagre. Não é melhor manter? E ainda bem que o mercado ajudou, e ele não vendeu o Wesley. Dá um crédito. Ainda bem que o mercado ajudou o Corinthians e o Wesley não foi vendido. Todo respeito ao Antônio, mas se você manter o mesmo trabalho, Luiz... São muitos jogos com resultados ruins, com más apresentações. Mas será que a gente puxa lá do Luxemburgo, a gente puxa do Mano Menezes também, Mas é você tentar algo novo, algo diferente. Mas já foi tentado, já trocou o Luxemburgo, já trocou você o Mano, olha assim, não estou falando o jogo contra o Palmeiras, a gente sabe a qualidade do Palmeiras, coletivamente como é, enfim, vamos olhar para toda uma sequência. Pô, você tem ali, Gustavo Henrique, Kaká, Coronado, Garro, Ranielli, Yuri Alberto, Wesley. Pô, não dá pra você entender porque o Corinthians joga tão mal. É uma série de fatores. A gente puxa lá de cima do presidente, a confusão. O dinizismo aí, hein? Dinizismo no Corinthians? Plirra, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que pode beirar uma loucura, mas eu acho que é um efeito... Vamos olhar para... All-in. Eu acho que é um efeito all-in ali. É você... ou vai ou racha, sabe? Assim, ou a parada vai melhorar ou realmente a gente vai ser esse Corinthians. O Corinthians vai ser isso durante... toda a temporada, assim. Mas é um cara que está batendo aqui no meu ouvido que tem um papo, um rumor de que o gol de falta teria sido... O Abel Ferreira teria dito que é algo ensaiado. Não, gênio. Se ele ensaiou isso, é um gênio. Pode falar o que for, que você não acredita. Isso aí é um gênio. Fábio, é ensaiado... Não sei se foi tirando uma onda ou não, porque a gente não viu o tom. Não, assim, é ensaiado ficar na barreira ali, pra tapar a visão. O Veiga não te respondeu ainda? Não, mas o desvio... Não, ele botou kkkk. Você já fala a terceira vez que a gente fala do mesmo assunto, mas assim, essa baixada que o Fabinho dá, o movimento que ele faz é inacreditável. Eu falei brincando, se alguém não entendeu a ironia... O Abel também deve ter falado brincando. É 1000 vezes mais difícil acertar a cabeça do cara que o gol. Pelo amor de Deus. Não, e pra você fazer o gol, tem que acertar o canto da cabeça, né? Porque você acerta não é assim, ela bate e volta, né? Mas o momento é mais para um treinador feijão com arroz ou mais autoral? Sem falar em nomes. Plia, vou te falar, assim, me pegou um pouco de desprevenido, porque eu não sei dizer. Eu acho que o momento é tão ruim. A gente fica pensando. Tá meio grog. Porque a gente fica pensando, e não é com relação a esse jogo, porque seria, entre aspas, um resultado normal o Corinthians perder para o Palmeiras em todas as circunstâncias, principalmente nesse momento. Mas o que chama atenção é toda essa fase do Corinthians, todos os jogos. É um time que faz muito poucos gols. Ano passado era a mesma coisa e acho que o elenco era melhor do que o atual. Pra mim, o Corinthians tem que dar um passo atrás. O que o Fábio falou de mudar, eu acho que o Corinthians tem que dar um passo atrás como time. Mas como clube também, Plínio. O passo atrás que eu digo gente, vamos sentar aqui, porque assim, as pessoas podem ficar chateadas comigo porque me ligam ao Palmeiras e eu tô falando do Corinthians, né? Mas, pô, é um grande clube, não pode passar por isso. Exatamente. E aí, a gente fala assim, que nem entra o Fábio, dá um passo atrás, bota 4 no meio campo, fecha um pouquinho mais pra entender a situação. Sim. O presidente do Corinthians também tem que entender isso. E ele não pode chegar e falar, eu vou trazer 4, e eu vou fazer não sei o quê, e aqui o patrocínio. Primeiro, cara, um patrocínio desse, primeiro tem cláusula de confidencialidade, todo contrato tem.
Aí o cara me mostra numa reunião. Cara, assim, são coisas que vão se repetindo. Sala do conselho. Vão se repetindo. Para membros da Gaviões da Fiel. Aí entra o que o Fábio falou, a bola não bate na cabeça do cara e entra por acaso, Plirra. Pô, os caras plantam, cara, não pode. E assim, e já teve uma lição, já teve outra lição, já teve outra. Dá um passo atrás. Fecha a boca, trabalha, organiza. Cara. A gente sabe também que não se paga em dia no Corinthians faz muito tempo. Não, é até cruel, Plirra, é difícil pra gente, sabe, como eu falei, a gente apontar o dedo pro Antônio, apontar o dedo pra algum jogador, diante de toda essa situação que o Corinthians vive. Só que assim, o que se cobra de imediato, né, é você ter uma melhor atuação dentro do campo. E a gente está aqui um pouco para isso, né, Pli? A gente já apontou várias vezes da confusão administrativa, tudo que foi feito de errado, mas a gente está analisando sobre o jogo, dentro das 4 linhas. E a gente tenta achar algumas soluções, né, para que o Corinthians tenha uma pequena ou mínima evolução, que não acontece há muitas rodadas. Porque para mim essa não é a realidade do Corinthians. Não é. Não é uma vitória, não é a realidade. O time do Corinthians não é forte, Esse time não é para ter essa pontuação. A gente vai falar daqui a pouquinho do Fluminense, que hoje anunciou o Mano Menezes como o seu treinador. Mano Menezes que iniciou a temporada de 24 justamente dirigindo o Sport Clube Corinthians Paulista. Quer dizer, a ciranda dos treinadores, isso também está longe de ser uma novidade no futebol brasileiro, segue a todo vapor. E hoje, né, Praz, é importante a gente colocar, tudo bem, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque nunca vai ser fácil, com que escalação que seja do Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras estava bastante desfalcado. Sim. Dupla de zaga titular, Aníbal, reserva Richard Rios, Rony. O Palmeiras não estava com um super time em campo hoje também, Praça. Perdeu o Zé depois no primeiro tempo. O Zé machucado no final do primeiro tempo. Assim, essa não parada da Copa América, ela nivelou o campeonato, né? Porque os times que estão mais embaixo não perderam tantos jogadores da seleção. Os times que estão em cima perderam mais jogadores. Então era a chance dos times de baixo equilibrarem um pouco, né? Porque agora, no Palmeiras, já deve voltar o Gomes, né? O Paraguai está saindo fora, o Rios deve ficar ainda, os outros times também, acho que o Flamengo volta a gente. Então, assim, a tendência é que esses times que são mais fortes fiquem mais fortes ainda, né? Óbvio que a gente tem a janela, agora dia 10 abre a janela. O Palmeiras, se não me engano, tem Maurício, tem Felipe Anderson. Né? Só isso. Tem Jai. E dizem que vai chegar mais gente. O Flamengo também está atrás, está tentando o menino da Lazio. Então, assim, era um período que, teoricamente, era para esses times de baixo aproveitarem e não aproveitaram, né, cara? A gente tem o do jogo aí no gatilho. É isso, galera. Pessoal, falando sobre a vitória do Verdão ontem. Uma vitória importante, mais 3 pontos. Palmeiras diminuindo ali a distância para o líder do Brasileiro. O Flamengo é o líder no momento, né? Tem 1 ponto de vantagem em relação ao Palmeiras, mas o Verdão está ali na cola do Flamengo. Próxima rodada, dependendo da combinação de resultados, um tropeço do Flamengo, uma vitória do Palmeiras, o Verdão já pode assumir a liderança do Brasileiro. Próxima partida contra o Grêmio, na próxima rodada, né, do Brasileirão. O Palmeiras tem alguns desfalques para essa partida, mas falando do jogo de ontem, uma boa partida. Não foi aquele grande futebol do Palmeiras, mas o resultado foi importante. Primeiro tempo, um jogo mais apagado. Segundo tempo, Verdão voltou jogando bem melhor. O Veiga foi expulso, mas o Palmeiras não teve muitas dificuldades, né, na partida. O time do Corinthians é muito fraco e está ali na zona de rebaixamento. O Palmeiras afundou ainda mais o rival nessa crise ali na zona de rebaixamento. Se o Fluminense tivesse vencido nessa rodada, né, o Corinthians estaria aí na lanterna do Brasileiro. Mas vamos aguardar aí, né, o que vai acontecer dessa sequência. O importante é que o Verdão está fazendo a sua parte, vencendo seus jogos e está ali na cola do Flamengo. É importante não deixar o Flamengo abrir uma vantagem aí muito grande no Brasileiro. Então o Palmeiras está ali na cola. Qualquer vacilo que o Flamengo der, o Verdão assume a liderança do Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo. O que você achou do jogo de ontem? Está feliz, está contente com a vitória do Verdão? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.